Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que acompanham as nossas lições aqui na Sala dos Adolescentes da EBD, Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. É muito bom saber que você está aí acompanhando esses encontros dominicais necessários para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus e de sua vontade para nós. Hoje nós vamos começar uma revista nova. Legal, né? Olha lá, é essa revista aqui, ó. O tema dessa revista, então nos próximos 3 meses, mais ou menos, nós vamos estudar essa revista. O tema dela é o seguinte, ó. Salmos vivos. Salmos vivos, certo? Salmos vivos. Vivos? Vivos, porque até hoje eles falam conosco. São atuais, são pulsantes, são palavras vivas que representam as nossas emoções, os nossos anseios. E o Senhor agiu, e Ele age mediante estes escritos. Salmos é o maior livro da Bíblia. Quando a gente fala para as crianças assim, olha, você abre a Bíblia ao meio e você vai encontrar o livro de Salmos. Sim, o livro de Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia. Ele é o maior livro da Bíblia. Ele é uma coletânea de devocionais, orações, súplicas, louvor e adoração ao nosso Deus. Salmos, é um termo derivado do grego que significa poema para ser cantado com um instrumento de cordas. Na língua original, que é o hebraico, os salmos são conhecidos como Tehillim, que significa louvores, e por vezes Tefilot, que quer dizer orações. Ambos os nomes, eles expressam a finalidade dos salmos, louvor e oração. E hoje nós vamos estudar o primeiro salmo, o salmo de número 1, o salmo que se intitula A Verdadeira Felicidade. Antes da gente começar o estudo, nós vamos orar, pedindo orientação do nosso Deus para aprender um pouquinho mais de sua palavra e agir conforme a sua vontade. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia e pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra e aprender um pouquinho mais de Ti. Esteja comigo e com cada pessoa que está ouvindo a Tua mensagem, para que possa colocar em prática e ser uma verdadeira pessoa feliz, Senhor Deus, feliz na Tua presença, Senhor Deus, bem-aventurada. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então agora a gente vai ler o Salmo 1. Quando eu falar felizes, significa bem-aventurado. Em outras traduções dentro da Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida usa a palavra, então, bem-aventurado. Tá? Aqui nessa tradução, que é a tradução do Smilinguido, já está um pouquinho diferente, então está escrito felizes. Então, olha lá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Porque o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Tá? Então a gente vai meditar em cima deste salmo. O primeiro salmo, ele é o portal de acesso do livro. Ele introduz a coleção de textos contida nos Salmos, certo? Algumas características recorrentes vistas nesse primeiro Salmos, a gente vai ver agora. Primeiro, ritmo. Como um poema, uma poesia, né, o ritmo. A poesia hebraica, ela é um pouquinho diferente da poesia que nós encontramos nos textos literários brasileiros da língua portuguesa. Geralmente, as poesias na língua portuguesa, elas têm então rimas. Que são rimas?
Na finalização, principalmente nos finais das palavras, nós temos finalizações como coração, mão, chão, então termina e tem aquela musicalidade. Já na poesia hebraica não tem o uso, não se faz o uso da rima, mas do ritmo, o ritmo da poesia hebraica. Cria então uma cadência no texto literário. E essa cadência ela se apresenta de diversas formas. Sinônimo, tá? O primeiro pensamento ele é repetido em seguida, com palavras diferentes. Então ele vai explicando o que ele falou no primeiro versículo, com palavras diferentes. O contraste também, a gente vê muito contraste. O segundo pensamento, diferente do primeiro pensamento. A função construtiva, um pensamento construtivo. O primeiro pensamento serve de base para os outros demais e ele vai evoluindo, apresentando então outras partes de dentro de uma construção de pensamento. Função emblemática, uma ilustração, certo? Uma ilustração, uma comparação de um objeto ou de algo dentro do próprio poema, tá? Normalmente a comparação de algo, que a gente vai ver também dentro dessa poesia, posso dizer assim, dessa poesia hebraica do Salmo número 1. Nós vemos também acrósticos em hebraico, mas infelizmente quando nós traduzimos um texto, ele se perde, esses acrósticos, e algumas partes do poema hebraico, eles são perdidos, essa musicalidade, esse uso repetido de uma frase, de um refrão, que funciona como se fosse um refrão de uma música, que você volta sempre naquele refrão, tá? Esses recursos, eles dão ritmo aos salmos. Vários salmos você vê que ele sempre está ali o quê? Repetindo a mesma frase, são os refrões, né? Facilitando então a musicalidade e a lembrança de uma parte então daquele poema. Também vemos os contrastes, o justo e o ímpio, o errado e o certo, o real e o ideal, entre o que se tem e o que se quer. Não se limitam os salmos a explicitar somente, a explicar, mas uma situação, mas também solucionar, dar uma solução para o problema daquele poeta que está escrevendo ali naquele momento, tá? Buscar ser feliz. Buscar ser feliz é uma atitude diária de cada pessoa. Cada pessoa quer ser o quê? Feliz. Ter felicidade. Mas nossas escolhas e caminhos muitas vezes trazem o quê? Trazem resultados amargos. Por isso que a revista de hoje, o tema da lição de hoje é este, olha, caminhos e companhias. Vejo que tem uma menina aqui e ela está seguindo o seu caminho. Então, tomar cuidado com os caminhos que nós trilhamos e com a companhia que nós temos nesta caminhada, na vida que nós estamos levando aqui neste mundo. Tomar cuidado, você adolescente, cuidado com o caminho que você tem trilhado e com quem você está andando este caminho. Esta é a meditação de hoje, tá bom? Bem-aventurado, feliz, tá? São sinônimos, são palavras com o mesmo significado. É a pessoa que segue na vida com energia, avançando por caminhos prósperos, bons, desfrutando das bênçãos do Senhor. O salmista, aqui neste salmo de número 1, o primeiro salmo, ele fala de 3 coisas que os bem-aventurados, os felizes, não fazem. O que será que eles não fazem? 3, não. São 3 orientações para você não fazer. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios. Não andar. 2, não se deter no caminho dos pecadores. E 3, não se assentar na roda dos escarnecedores. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. São atitudes que praticamos e que nem sempre nós percebemos, né? Porque fazem parte do nosso comportamento. Uma forma de sermos dominados pelo mal é por meio de pequenas ações bem pequeninas que
geralmente pensamos assim, olha, não tem nada a ver se eu fizer isso, ou está todo mundo fazendo o mesmo, qual é o problema de fazer? Ou é normal hoje em dia fazer isso. Cuidado com suas companhias. Quem são seus companheiros? Quem está trilhando o caminho contigo? Quem está influenciando você para seguir caminhos, né? Quando achamos que o pecado se tornou normal, ficamos insensíveis àquilo que Deus deseja de nós. Tomar cuidado, perder a sensibilidade. Começa bem pequenininho e a partir daí ele vai crescendo esse pecado, né? Tomando corpo. E então são 3 verbos: andar, deter e assentar. Trazem a ideia de uma evolução, um pouquinho mais, até chegar ao momento que você vai estar longe do caminho de Deus. Então é uma evolução do seu comportamento e do seu pensamento perante o que Deus quer de você. Andar. O que é andar? Andar é dar ouvido às ideias de pessoas que vivem sem Deus. Começar a ouvir coisas, olha, isso daí é legal, eu posso seguir. É o primeiro passo para aquele, não tem nada a ver, se eu fizer isso não tem problema. Deter. Deter é parar de caminhar. O pecado impede a caminhada da vida, né? Você caminha numa direção errada, esse caminho eu não vou seguir, não vou seguir aquele. Não vou ficar por aqui, não vou ficar por lá, porque aqui tá chato, né? Perder o propósito de glorificar a Deus, né? E ser feliz com Ele. Assentar é você se acomodar, participar dos manjares do mundo, ficar junto com aqueles, se acomodar com aqueles que são os escarnecedores, aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Então você toma um caminho e ainda você segue, você se assenta e você tem comunhão com todo o pecado. Então são etapas, tomar cuidado, tá? A alegria da pessoa bem-aventurada está na palavra de Deus. Olha só, no versículo 2: pelo contrário, o prazer deles, dos felizes, está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Estar sempre lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Deus. Isso é importante para você o quê? Se nutrir, né? Se alimentar da palavra de Deus. Fernanda, mas eu vou comer a Bíblia? Não, você vai ler para você ter bons pensamentos, para você não se desviar do caminho que Deus tem preparado para você, certo? É um privilégio meditar na palavra de Deus. É um privilégio porque você vai ser o quê? Feliz, você vai ser bem-aventurado. Você segue a lei do Senhor? Você medita nela dia e noite? Quantas vezes você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia na semana? Você tem lido a Bíblia neste momento de pandemia? Quantas vezes você abriu a Bíblia esta semana? Você tem feito sua meditação diária? Isso é para você refletir. O salmista, ele usa também a metáfora de uma árvore, né? Ali no versículo 3, ele fala sobre uma árvore. Imagina uma árvore bem frondosa, com folhas verdinhas, né? Enorme, uma árvore bem grande, bem bonita. E o salmista, então, ele usa essa metáfora de uma árvore plantada perto de uma fonte de água, né? De água. A feliz alegoria da árvore, ela dá lições para nós agora. E nós vamos pensar um pouquinho nessa árvore. Vida, né? Como árvore plantada junto. A ideia de algo vivo, dinâmico. A árvore e a árvore vida e a sua imponência, mesmo em meio ao deserto. Revela aqui que existe vida, mesmo no meio do deserto existe uma árvore. Como um oásis, quando as pessoas encontram um oásis no meio do deserto, né? Vida no meio do deserto. Somente na comunhão com o Senhor podemos ter vida em abundância. Isso está em João capítulo 10, versículo 10. Sombra, né? A gente gosta de ficar embaixo de uma sombra de uma árvore frondosa, é uma delícia, né? Ficar embaixo. Suas folhas não murcham, estão sempre verdes. Está escrito lá no versículo 3.
O entendimento é que suas folhas verdes, elas exalam grande quantidade de oxigênio. Além de abrigo, ela abriga pássaros, animais, e o homem pode ficar embaixo dela, desfrutar então da sombra, né? Da proteção do sol tão forte, da sombra. A Bíblia diz que Deus não apenas nos criou, mas nos sustém com vida para nós proporcionarmos vida ao nosso redor, que nós possamos ser sombra, uma sombra de aconchego, de proteção, né? De paz. Frutos, uma árvore bonita dessa, ela vai ter frutos. Dar seu fruto no tempo certo, ter frutos bons no tempo certo, também está no versículo 3. O fruto significa alimento, nutrição para todos. E não só alimentação, mas dentro do fruto nós temos a semente. E essa semente, ela vai o quê? Ser levada, né, para outros lugares. A pessoa vai se alimentar desse fruto e vai plantar essa semente e vai o quê? Vão crescer outras árvores frondosas como essa. Propósito. Tudo que ele faz prospera. Também está escrito no versículo 3. A falta de propósito, ela é comum aos que vivem longe de Deus. Como a missão da árvore, ela é realizada com sucesso no seu desenvolvimento, assim também a razão da nossa existência. Ela é cumprida plena e satisfatoriamente quando crescemos no relacionamento com Deus. Nós crescemos no relacionamento com Deus e somos o que é exemplo para os outros que estão nos vendo. Dependência é como árvore plantada à beira da água, perto de um riacho, né? Está escrito ali na Bíblia, no versículo 3. O bem-estar da água é decorrente da sua dependência. O bem-estar da árvore, ela é decorrente do bem-estar das águas. A árvore precisa de água, ela é um ser vivo. E ela precisa de água, por isso ela foi plantada perto o quê? De um riacho, de um rio. Igualmente o ser humano. O ser humano precisa de água, né? E nós precisamos da água da vida, da graça divina de Deus. E essa dependência nós temos perante Deus, né? Jesus é a água da vida. Segundo, o segredo de ser feliz e cheio de frutos e viver ligado a Jesus é ser como essa árvore. Ser o quê? Uma árvore frutífera, uma árvore bonita, próspera, uma árvore que tem dependência o quê? Da água da vida, que é Jesus Cristo. Depois, no versículo 4, fala sobre os ímpios, ou os maus aqui na minha tradução, os ímpios, e o seu conteúdo apropriado torna-se o quê? Palha. Olha a diferença, tudo que eles fazem são palha, e que sob o vento ele dispersa, vai embora. Então tudo que eles fazem não tem o quê? Não tem efetividade, não tem raízes profundas, não tem. A ausência de Deus torna os corações vazios e cheios de toda maldade. E o destino, o que é o destino deles? É a perdição. É apenas uma questão de tempo. A árvore tem raízes profundas, vai ficar ali por um bom tempo. Agora a palha, ela vai voar e vai embora com o vento. O vento é o tempo, né? Vai levar embora. Cuide do seu caminho e das suas companhias, das pessoas que convivem com você, das pessoas que te influenciam. Tome cuidado. Nossas companhias e atitudes, elas são consequência do nosso relacionamento com Deus e da busca da aplicação da sua palavra. Seja como esta árvore, seja uma árvore abençoadora, que cuide de cada pessoa que esteja com você, que você influencie os outros, que você traga as pessoas para andar no caminho que leva a Deus, tá bom? E para guardar no coração, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Pensando assim, no Salmo capítulo 1, então, versículo 6. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Tomar cuidado com os seus caminhos e com suas companhias, adolescente.
Que essa meditação transforme a sua vida, que você reflita em cima de tudo isso, você adolescente, você adulto, e que você seja uma pessoa feliz, bem-aventurada, tá? Uma ótima semana para vocês, se cuidem, tá? E que Deus os abençoe. Tchau, tchau.